terrestre é essencial para o entendimento sobre a superfície terrestre, assim como o vulcanismo. O vulcanismo é um fenômeno natural que é causado pelas forças internas da Terra e causa bastante estragos. E os estudos são baseados em observações indiretas, que são obtidas através de tremores cujas ondas vão para todos os lados. Assim, a intensidade dessas ondas são obtidas através de sismógrafos, que são aparelhos que medem a velocidade e o tempo. Assim, os cientistas concluíram que a Terra é dividida em 3 camadas. A crosta tem rochas relativamente leves, que é o silício e o alumínio. E essas rochas variam de 20 a 70 km sob os continentes. No manto, há camadas mais pesadas, como os basalitos. E no seu interior há o magma. O magma, quando aquecido, sobe até a superfície e diminui quando esfria. No núcleo, ele tem como limite interior o raio da Terra. E ele é composto por rochas de níquel e por ferro. E ele é subdividido em 2 núcleos. O núcleo externo, que pode ser líquido e vai até 5.100 km. E o núcleo interno, que é sólido. Os 3 grandes grupos que formam a litosfera terrestre são o das rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas magmáticas se formam da consolidação do magma. Quando formadas nas profundidades, são chamadas de intrusivas, e quando formadas na superfície, são chamadas de extrusivas. As rochas metamórficas resultam da transformação de outras rochas, tanto magmáticas quanto sedimentares. E as rochas sedimentares podem ser formadas através da consolidação de detritos de outras rochas, e também são formadas por acúmulo de restos orgânicos. Em 1912, Alfred Wegener elaborou a teoria da deriva dos continentes. Observando a semelhança entre o contorno dos territórios, ele propôs que todos os continentes estariam unidos em um só bloco chamado Pangeia. Posteriormente, essa teoria foi confirmada. Os fundos oceânicos estariam deslocando-se a partir da cordilheira situada no fundo dos oceanos. Concluiu-se que a crosta é descontínua e fragmentada em blocos. Cada bloco corresponde a uma placa tectônica, que se movimenta a partir do magma. E daí surgiu a teoria tectônica de placas. O encontro entre as placas pode ser nas chamadas zonas de convergência e de divergência. Nas zonas de convergência, o contato é de 2 maneiras: de subducção, quando as placas movem uma em direção à outra, e de abducção ou colisão, quando há colisão na porção central do continente. No Brasil, foi detectados alguns tremores, não com consideráveis destruições. Isso acontece porque o Brasil está situado bem no centro de uma única placa, a placa sul-americana. Já no Haiti, a gente pôde observar que no ano passado houve muitos terremotos seguidos. Isso ocorreu por causa que ele está situado bem na junção de abdução de 2 placas, de Cocos e do Caribe. O terremoto é um fenômeno natural que ocorre quando 2 placas tectônicas se chocam, provocando abalos sísmicos, que ocorrem na superfície terrestre. Esses abalos, quando ocorrem no fundo do oceano, são chamados de maremoto, mas, quando mais intensos, são chamados de tsunami. Os terremotos são medidos através da magnitude, que é a energia liberada pelos abalos sísmicos, e pela intensidade causada na superfície terrestre. Os lugares mais sujeitos a terremotos são o Japão, que em 1992 houve um violento terremoto de 9,2 graus na escala Richter, e a Califórnia. Esses lugares estão bem preparados para receber esse tipo de fenômeno. E os países mais próximos do Brasil, que já
foram vítimas de terremotos é a Colômbia, o Peru e o Chile. A estrutura geológica nada mais é do que as rochas que formam o planeta Terra. Existem 3 tipos de estruturas geológicas: os antigos maciços, os dobramentos modernos e também as bacias sedimentares. Cada um deles é caracterizado devido ao seu tempo geológico em que foi formado, ao processo de formação e também às rochas que constituem cada um deles. Os dobramentos modernos, como o próprio nome já diz, foram formados mais recentemente, ou seja, eles são mais maleáveis, mais flexíveis, e estão presentes nas áreas de convergência entre as placas tectônicas. Quando há pressão de uma placa a outra, ocorre o dobramento dessas áreas, formando então as cadeias de montanhas. E este processo é um processo lento e contínuo, ou seja, ele não tem fim. Já os antigos maciços foram formados mais anteriormente, nas eras proterozoica e arqueozoica. E nessas estruturas estão presentes as rochas magmáticas e metamórficas. Podemos encontrar também metais metálicos, ou seja, ouro, prata, ferro, entre outros. As bacias sedimentares se formam devido a sedimentos que podem ser tanto de rochas desgastadas quanto de lavas solidificadas ou também de organismos vegetais ou animais. É nessas áreas que encontramos o petróleo e o carvão mineral, que são minerais energéticos. E essas estruturas foram formadas na era paleozoica. A estrutura geológica brasileira é formada apenas por bacias sedimentares ou antigos maciços. Portanto, não encontramos dobramentos modernos, que são as partes que formam as cadeias montanhosas. O Brasil está longe da instabilidade tectônica devido às estruturas que formam essa área. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de minérios. Os países que se comparam a ele são Estados Unidos, Canadá, Rússia, China e Austrália. As principais reservas brasileiras são encontradas nas áreas de maciços antigos, de onde são extraídos os minerais metálicos, e nas bacias sedimentares, de onde são tanto encontrados quanto extraídos o petróleo, o carvão mineral e o calcário. Com relação aos problemas ambientais causados pela mineração, podemos encontrar vastas áreas onde havia exploração mineral e que, com o tempo, elas formam imensas crateras, gerando grandes danos ambientais. Em muitos países, é obrigatório por lei o reflorestamento das antigas jazidas, mas no Brasil isso já não acontece. As antigas mineradoras simplesmente abandonam as áreas e para elas está tudo bem. E com o fechamento dessas mineradoras, não só para o Brasil, mas também para outros países, acaba elevando a taxa de desemprego. Para que ocorra o processo de exploração, é necessário a devastação da vegetação local, o que acaba prejudicando a fauna e os rios, não só eles, mas o meio ambiente de modo geral. E com relação ao ouro, o garimpo no Brasil ocorre principalmente nos rios da Amazônia e do Pantanal. E para a extração do ouro é utilizado um elemento químico chamado mercúrio, que tem por finalidade separar o ouro de outros resíduos. E por ele ser um elemento muito tóxico, ele acaba causando problemas para o ser humano, principalmente para as famílias ribeirinhas que dependem daqueles rios, tanto do peixe quanto da água. E falando do petróleo, podemos relembrar um grande desastre marítimo que ocorreu no Brasil no ano de 2000, com o rompimento de um duto da refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que acabou poluindo toda a Baía de Guanabara, onde o óleo atingiu todos os manguezais e acabou provocando a morte de muitos animais e vegetais existentes naquela área. E isso causou para o Brasil um grande e imenso impacto ambiental. O relevo refere-se a formas de estruturas geológicas apresentadas na superfície terrestre. As diversas formas de superfície terrestre é o resultado de ação
de forças e agentes internos e externos. Há 4 tipos de relevo: cadeia de montanhas, depressões, planaltos e planícies. Em 1940, adotou-se a classificação de Haroldo Azevedo, que dividia o Brasil em planaltos e planícies. Em 1960, o geógrafo Aziz Absaber estabeleceu uma classificação melhor detalhada. Em 1995 e agora na atualidade, o relevo brasileiro foi dividido em 3 partes: depressões, planaltos e planícies. As depressões são terrenos inclinados, nos quais predominam os processos erosivos. Esses terrenos localizam-se a 100 e 500 metros de altitude. Planaltos, esses estão situados em lugares irregulares, nos quais as altitudes variam acima de 300 metros. As planícies estão situadas em superfícies restritas, sujeitas a inundações. Essas superfícies variam entre 0 e 100 metros de altitude. O vulcanismo. Por quê? O conhecimento sobre a estrutura terrestre da Terra. Agora foi ela. Ô, inferno! Estudos são baseados em observações indiretas. Essas observações indiretas são obtidas através de tremores, cujas ondas vão em todas as direções.